Alô, bom dia, você está no canal Professor Belém neste domingo, dia 5 de fevereiro de 2023, sejam todos bem-vindos. Ontem, então, sábado, a Força Aérea Norte-Americana finalmente abateu o balão espião chinês. E aí? Bem, aí a China iniciou uma batalha diplomática. Uma batalha que está no âmbito das palavras, mas com argumentos muito fortes contra os Estados Unidos. Antes, contudo, quero mandar um abraço aqui para Ana Fernandes. Bom dia, professor. Ela me escreveu dizendo: bom dia, professor. Mande um abraço para Vila Isabel, Rio de Janeiro. Então, isso aí, um grande abraço para Vila Isabel e para Ana, no Rio de Janeiro. Muito bem, meus amigos, aqui então está a imagem do balão abatido pelos Estados Unidos. Depois disso, claro, ou melhor, um pouco antes disso, o Ministério das Relações Exteriores da China já protestava fortemente contra os Estados Unidos. Dizia o Ministério das Relações Exteriores ontem que desaprovava fortemente e protestava fortemente contra a decisão dos Estados Unidos de abater um balão espião que esteve no espaço aéreo dos Estados Unidos nos últimos dias. E alertou, prestem atenção, alertou que os Estados Unidos podem receber respostas não especificadas a esta ação. Bem, hoje a China está dizendo o seguinte: os Estados Unidos agiram mal em relação ao balão, porque o governo norte-americano foi avisado antes, com muita antecedência, que a China tinha um balão civil dirigível, porém com problemas, com defeitos. Então, que os Estados Unidos tivessem uma postura cautelosa em relação à invasão deste balão ao seu território. Ou seja, em outras palavras, que não fizesse nada até que a China resolvesse o problema técnico, que fez com que o balão, enfim, acabasse voando sem comando, por assim dizer. Esse é o argumento chinês hoje para condenar a ação norte-americana de ontem. Em nota, o Ministério das Relações Exteriores da China disse que a China desaprova fortemente e protesta contra os ataques dos Estados Unidos a uma aeronave não tripulada porque, após verificação, a China informou repetidamente o lado americano sobre a natureza civil do dirigível e comunicou que sua entrada nos Estados Unidos se devia a uma força maior, um problema de força maior e, portanto, um problema inesperado. O governo chinês pediu, diz a Fox News, pediu claramente ao governo dos Estados Unidos para lidar adequadamente com o assunto de maneira calma, profissional e contida, acrescentou o Ministério das Relações Exteriores. Já o porta-voz do Departamento de Defesa dos Estados Unidos observou também que o balão não representava nenhuma ameaça militar ou física às pessoas no solo. E a China está usando esta constatação do Departamento de Defesa norte-americano para incriminar o governo Biden por uma ação deslocada. Sob tais circunstâncias, o uso da força pelos Estados Unidos, disse a China, é uma clara reação exagerada e uma grave violação da prática internacional. A China, termina dizendo o Ministério das Relações Exteriores, protegerá resolutamente os direitos e interesses legítimos da empresa em questão, a dona do balão, e se reserva o direito de dar mais respostas se necessário. Bem, segundo a Fox News, a forte reação da China ocorreu um dia depois de alertar os Estados Unidos contra qualquer ação em relação ao balão de vigilância e disse que os políticos dos Estados Unidos e a mídia exaltaram o incidente para atacar e difamar a China.
O Ministério também insistiu que a China não tem intenção de violar e nunca violou o território ou o espaço aéreo de qualquer país soberano. Fecha aspas. Embora o Pentágono tenha determinado que o balão era manobrável, diz a Fox, e estava flutuando no espaço aéreo dos Estados Unidos a 60 mil pés por poucos dias, a resposta oficial do governo da China foi refletida nos serviços de notícias estatais como um grave atentado a um balão com defeitos, ou seja, já não podia ser guiado, etc. e tal. A agência de notícias Xinhua acusou os militares e a mídia dos Estados Unidos de usar a prevalência de um balão espião sobre os Estados Unidos para começar a exaltar uma ameaça da China. Bom, então, em resumo, a história é a seguinte. Através dos comunicados aí do Ministério das Relações Exteriores da China, podemos entender que a história é a seguinte. Para a China, o governo Biden estava sabendo que havia um balão sobre os Estados Unidos por força maior, por um problema de força maior, ou seja, o balão estava com problema e Biden, então, agiu adequadamente, deixando o balão até o problema ser resolvido sem incomodá-lo. Acontece que a opinião pública acabou forçando o governo, ou seja, a mídia e as pessoas todas reclamando do balão sobre os Estados Unidos forçaram o governo a tomar uma atitude. Então, por conta desta demonização, o governo norte-americano acabou colocando os pés pelas mãos e foi lá e destruiu o pobre do balão. É isso. Agora, resta aos Estados Unidos dizerem se sim, sabiam que havia um balão, foram comunicados previamente sobre um balão no espaço aéreo, no seu espaço aéreo, mas o balão estava com o problema seria resolvido, etc. e tal. Começou, evidentemente, uma guerra nos bastidores. A guerra é a seguinte: os mais exaltados querem que os Estados Unidos deem uma resposta firme à China. E lá na China, os mais exaltados querem a mesma coisa. Independente ou além disso, existe um fato concreto. Os chineses já sabem por onde entrar nos Estados Unidos. Mas, atenção, o problema não terminará aí. Tenderá sim a se agravar e muito. Tudo por conta de um moinho de milho que pertence à China, ou melhor, que foi comprado pela China na Dakota do Norte. A China comprou uma área de mais ou menos 1.200 metros quadrados na Dakota do Norte para produzir ração, para produzir farinha, o farelo de milho. Bem, a China gastou mais de 2 milhões na compra desse terreno, promete empregar muita gente na Dakota do Norte e também, claro, pagar altos impostos. Só que agora, depois da história do balão, começou um problema em relação a esta fábrica. Por quê? Porque a fábrica fica perto de uma importante base aérea norte-americana responsável pela fabricação de drones ultramodernos dos Estados Unidos. A base está em Grand Forks, e eu vou mostrar aqui no mapa para vocês onde mais ou menos ficaria ou fica a tal fazenda comprada pela China. Vocês estão vendo aí a Dakota do Norte, a base aérea de Grand Forks, onde se fabricam os drones, e aqui na distância de mais ou menos 19 quilômetros da base aérea fica a fábrica de milho, de ração animal chinesa. Ou o moinho de milho, como queira. Bem, é claro que isso acendeu todas as luzes na grande mídia norte-americana e começou então uma nova batalha para expulsar os chineses de Grand Forks.
A Fox News disse que a Força Aérea dos Estados Unidos entrou no debate em torno da proposta de uma fábrica de milho na Dakota do Norte por uma empresa chinesa, declarando-a um risco à segurança nacional. O prefeito Brandon Boschensky, de Grand Forks, Dakota do Norte, anunciou na terça-feira sua intenção de interromper o desenvolvimento de um moinho de milho de propriedade chinesa devido a preocupações expressas pelo governo federal. O Fufeng Group, de propriedade chinês, pagou 2,3 milhões de dólares para comprar os 300 acres de terra a apenas 12 milhas da base aérea de Grand Forks. Então, 300 acres de terra é mais ou menos aí equivalente a 1.200 metros quadrados e 12 milhas, mais ou menos aí 19 quilômetros. Ou seja, está praticamente dentro da base aérea dos estados da Força Aérea. A empresa planeja investir 700 milhões de dólares para abrir a fábrica. É grana, hein? O governo federal solicitou a ajuda da cidade para interromper o projeto, pois as tensões geopolíticas aumentaram muito desde o anúncio inicial do projeto, anunciou Boschensky na terça-feira. Ele continuou dizendo: os únicos remédios que a cidade tem para cumprir essa diretiva é recusar-se a conectar a infraestrutura industrial e negar as licenças de construção. Como prefeito da cidade de Grand Forks, estou solicitando que esses remédios sejam tomados e o projeto seja interrompido, aguardando a prefeitura aprovar a negativa ou então esperando a aprovação do conselho. Bem, aqui também alguns detalhes nas entrelinhas. O prefeito de Grand Forks estava satisfeitíssimo até terça-feira com um investimento chinês na cidade. Geraria empregos, claro, e, como disse, os tão desejados impostos. Bem, acontece que na terça-feira o governo norte-americano já pressionava a cidade para desfazer o negócio. Então, peraí. Ontem, o governo disse que não sabia de nada sobre o balão, não sabia, não tinha sido alertado, enfim, nem mesmo tinha comunicado Billings lá em Montana que havia um balão. Só que na terça-feira, já, quem sabe, prevendo essa treta toda com o balão chinês, forçava a cidade de Grand Forks, na Carolina do Norte, a desfazer um negócio com uma fazenda chinesa. Bem, então quer dizer que essa história do balão não vem de agora, é óbvio. Mas o mais interessante de tudo isso é que os chineses foram entrando, e estão ali a 19 quilômetros de uma das mais importantes bases aéreas americanas, que é, como disse, responsável pela fabricação de moderníssimos drones. Então, é claro que, num caso, numa espécie de conflito maior entre Estados Unidos e China, a posição privilegiada dos chineses que estão ali na Dakota do Norte dará, claro, informações preciosas à China, segundo as movimentações que forem monitoradas na base aérea. Bem, mas esse é só um aspecto da história. O outro é que os proprietários, diz a Fox News, não sou eu quem estou dizendo, é a Fox News, os proprietários desse moinho na Dakota do Norte, ou seja, essa empresa chamada Fufeng Group, é ligadíssima, estreitamente ligada ao Partido Comunista Chinês, o que não deve ser nenhuma novidade. Então, é claro que os Estados Unidos agora, parece que depois da porta arrombada, estão querendo colocar tramela na porta. Mas esse não é um problema só americano, claro. Acontece que os americanos, os Estados Unidos é ainda a maior potência bélica do mundo, mas a China já está ali bem pertinho. Aliás, por falar em bem pertinho, a China também está bem pertinho de Montana. Como se sabe, lá em Montana existem os vários silos nucleares norte-americanos. A China entrou mesmo
não no quintal, entrou na cozinha dos Estados Unidos. E a história do balão é que trouxe tudo isso à tona. Bem, o que está acontecendo de fato é o seguinte: uma nova página da Terceira Guerra Mundial está sendo escrita. Só que agora essa página tem outros atores, como por exemplo Estados Unidos e China, não mais Rússia e Ucrânia. Quer dizer, essa continua também desenvolvendo todo o problema lá pela Europa, mas agora a coisa parece alastrar-se. Se tudo isso não for resolvido diplomaticamente, parece que não será. A Terceira Guerra escalará com certeza. Essa é a notícia de domingo. Bem-vindos a WW3. Até amanhã, se Deus quiser.